Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação. Não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens. E não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. É fato, Pai, que confiamos em Ti. E por confiarmos em Ti, nos apresentamos diante de Ti em nome de Yahshua Mashiach, para pedir, ó Pai, a Tua intervenção, a Tua, Pai, iluminação, o esclarecer de um assim diz Iau dos exércitos. Nós vamos tratar hoje de um tema, Pai, muito importante, que a grande prostituta, a grande Babilônia, tratou, Pai, de contaminar as pessoas no mundo, fazendo com que não desse importância para esse tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar aqui, Pai, agora, do tema da reencarnação, Pai. Verdade sobre a reencarnação. E nós precisamos entender, Pai, todas as conjunturas, todas as objeções que o inimigo levantou contra essa doutrina e quebrar uma a uma, Pai, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Yahshua Mashiach, peço que Tu unja os meus lábios, passe a Tua tenaz nos meus lábios, que a voz possa ser minha, Pai, mas que a palavra seja Tua. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Shalaim de Iau e Yahshua a todos os irmãos. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Iau. E nós hoje, irmãos, vamos estudar verdades sobre a reencarnação. É verdade? É mentira? Essa doutrina é bíblica? Não é bíblica? Acompanhe o nosso estudo até o final e certamente você tirará as conclusões de acordo com o que aqui nós vamos falar e com que aqui as Escrituras Sagradas vai se apresentar para nós. E nós temos que partir do princípio, irmãos. Nós temos que ver quem foi que tirou a doutrina da reencarnação do contexto bíblico, do contexto inspirado por Iau. E sem mais delongas, eu convido a vocês a ler aqui um documento para que nós possamos ter uma noção primária a respeito dessa verdade. Nós vamos aqui, já está aqui, eu estou colocando aqui, irmãos, um documento católico. Um documento católico que eu achei aqui na internet. E vocês podem fazer as pesquisas de vocês em casa. Foi no segundo concílio de Constantinopla, em 553, depois do Mashiach, que o imperador Justiniano e sua mulher, Teodora, decidiram proibir a crença na reencarnação, por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Vocês estão percebendo, meus irmãos, que foi a Igreja Católica que retirou a doutrina da reencarnação? Foi o imperador Justiniano, deixa eu confirmar aqui, o imperador Justiniano e sua mulher Teodora, que decidiram fazer a retirada dessa crença, dessa doutrina, que nós vamos entender que é uma doutrina bíblica, irmãos. E eu vou abrir a Bíblia aqui, com os textos da nossa própria Bíblia, que não é uma Bíblia de Jerusalém, não é uma Bíblia
escrita por gente da cultura hebraica. Nós vamos abrir a nossa Bíblia comum e eu vou abrir um texto na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia que alguns e aldins fizeram. E eu quero, irmãos, antes de qualquer coisa, abrir com vocês o texto nas nossas Bíblias. Vou abrir com vocês o texto nas nossas Bíblias. Aqui, o texto de Jó. O texto de Jó diz para nós o seguinte: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Iá o deu, e Iá o tomou. Bendito seja o nome de Iá. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, as nossas Bíblias, né? Vamos dizer assim. E aqui nessa outra janela, tem aqui uma Bíblia israelita, uma Bíblia que tenta contradizer o que está dizendo nas nossas Bíblias. E disse: no saí do ventre de minha mãe. Aqui eles botam aqui entre parênteses, que é para dizer que isso aqui é fermento. E nós não podemos dizer que isso aqui é fermento, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas que joga por terra. Então, eles dizem que a palavra é ama. E desnudo seguirei para a sepultura. Tá vendo? Aí eles colocam: Iau deu, Iau tirou. Bendito seja o nome de Iau. Muito bem, até que aí está tudo certinho. Mas aqui, irmãos, eles colocarem no lugar de mãe, colocar ama, e desnudo seguirei para a sepultura, é agora aonde nós vamos chegar. Onde nós vamos chegar, irmãos? Não pode ser desnudo seguirei para a sepultura. Jó, como nós lemos, eu vou ler outra vez. E disse: no saí do ventre, olha, observa que a palavra aí é ventre, de minha mãe, e nu tornarei para lá. Para onde? Para o ventre da mãe dele. É evidente. Evidentemente que não era a mãe daquela conjuntura, daquele tempo, daquela camada do tempo em que Jó estava ali falando. É evidente que voltar para o útero da mãe não seria voltar já grande, como pensava Nicodemos. E nós podemos entender, irmãos, que essa passagem aqui, ó, ela se refere à mãe mesmo. Não pode se referir à ama. Por quê? Por que não pode se referir à ama? Porque a ama não é a mesma coisa de mãe. E outra coisa, irmãos, por que não pode se referir voltar à sepultura? Porque quem é que é enterrado nu, irmãos? Fala para mim, quem é que é enterrado nu? Quando alguém é enterrado nu? Só quando é indigente. Talvez, se tiver uma roupa lá, quem vai fazer o enterro da pessoa de indigente, se tiver uma roupa para poder cobrir o corpo do falecido, do defunto, provavelmente deve cobrir. Mas quem é que é enterrado nu, irmãos? Lembra do relato da ressurreição de Lázaro? Ressurreição não, o reviver. Porque ressurreição mesmo, só quem teve foi o Machia. O reviver de Lázaro. Que a gente pode colocar até a palavra ressurreição, não como ressurreição verdadeira. Porque Lázaro morreu de novo. E quem é enterrado nu, irmão? Lembra que quando Iauxa pediu para que abrisse a sepultura, e ele chamou Lázaro? Vocês lembram o que os discípulos fizeram, irmão? Desenfaixaram Lázaro. Lázaro não foi enterrado pelado, irmãos. No mínimo, ele foi enterrado enfaixado. E eu acredito que por detrás da faixa existia uma peça de roupa para tampar a nudez dele. Você já pensou? Realiza. Pensa comigo, imagina os discípulos desenfaixando Lázaro e agora começando a aparecer a nudez dele. A genitália de Lázaro aparecendo para todo mundo ver. Que falta de respeito seria isso? Que falta de pudor seria isso? O texto, meus irmãos, em lugar nenhum, como vocês aqui querem fazer o texto aparecer, aqui, ó, no saí do ventre de minha mãe, é a palavra certa, porque ama não é mãe, e uma ama não é o mesmo que uma mãe, uma ama não pare, uma ama cria. Por exemplo, a mãe de Moisés, de criação, a filha de Faraó, era uma ama, não era uma mãe.
Era uma ama. Moisés não saiu do útero da filha de Faraó. Moisés saiu do útero de Joquebede. Então o texto ali não está dizendo ama, é mãe mesmo de fato. E como que a gente volta? Como é que a gente volta, irmãos, para o útero de nossa mãe? É grande? Não, não é depois de grande. A gente volta para o útero da nossa mãe quando a gente morre, que a gente vai voltar aqui no útero de uma outra mãe. De uma outra mãe. Ou mesmo pode acontecer de voltar até no útero da mesma mãe, mas ela já estando em outra carcaça, em outro corpo. Por isso, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois o juízo. Porque quando volta aqui, volta depois de um juízo. Vai reencarnar em que maneira? O homem foi arrogante, foi presunçoso, foi soberbo, foi muito rico e não soube lidar com a riqueza, foi mal com as pessoas. Então o juízo para aquela nova reencarnação, ele não vai reencarnar aqui, irmãos, numa condição de rico, mas sim vai reencarnar numa condição de pobre. Se ele rejeitou o pobre, teve nojo do pobre, ele reencarna pobre, que é para poder aprender o que passou, o que passa um pobre. A reencarnação, irmãos, ela é uma doutrina bíblica, mas não é uma doutrina espírita. Os espíritas, eles até acreditam na reencarnação, mas de maneira errada. Eles acreditam na reencarnação para poder expiar pecado. E não é isso que as escrituras ensinam. A expiação de pecado é pelo sangue de Yahshua, pelo sangue do Mashiach. Não é por... viver, morrer, vir aqui várias vezes, então ter os seus pecados expiados. Não. Esse processo, irmão, de viver, morrer, nascer, ele é um processo até para não ficar dúvida. Você já pensou, irmãos, uma pessoa ser julgada, ter um destino eterno por uma vida de 12 anos, 15 anos? Porque tem pessoas que morrem nessa idade de 12, 3, 1 ano. Já pensou alguém ter um julgamento eterno por uma vida de apenas 80 anos que viveu aqui? E o processo da reencarnação, irmãos, ele é um processo de justiça, que prova a justiça de Yahweh, que mostra para nós que a semente de Satã nunca que chegaria à salvação, nunca que chegaria ao reconhecimento de Yahweh como soberano do universo. Por quê? Porque são sementes de Satã, são joio. Então a reencarnação, ela serve para isso. E nós vamos ver na camada de todos os tempos que os ímpios, os filhos de Satã, eles não podiam ser salvos exatamente porque eram filhos de Satã e nunca se inclinaram de fato e de verdade para Yahweh, para Yahshua, pelo fato deles serem joio. E por que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, até mesmo ao joio? Para que ele fique indesculpável diante daquele dia. Para que ele não diga, eu não sabia. E é por essa e por outras razões que Yahshua nos ensina a não excluir pessoas do nosso meio. Yahshua nos ensina a deixar o joio crescer junto com o trigo. Até porque nós não temos a capacidade de discernimento entre trigo e joio. Então a doutrina da reencarnação, irmãos, ela bota sentido, bota lógica em fatos que sem ela não teria lógica, não teria como explicar. Uma coisa que não teria como explicar sem a doutrina da reencarnação. O ladrão que se arrependeu lá no madeiro, que Yahshua disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se nós formos parar para analisar, Yahshua falou, irmãos, que a salvação é para aquele que crê e for imergido, que crê e for batizado. Se nós acreditamos nisso, e eu acredito, que para ser salvo, tem que ser imergido, tem que ser batizado, disse Yahshua. Agora eu pergunto para você, alguém do Velho Testamento foi batizado em nome de Yahshua? Yahshua foi conhecido para alguém do Velho Testamento?
Yahshua foi conhecido para alguém do Gênesis até Malaquias como Yahshua? Não, irmãos. Então a doutrina da reencarnação, ela é um mecanismo exatamente para todos poderem passar pela imersão em nome de Yahshua. Se não fosse ela, ninguém, irmãos, do Velho Testamento poderia ser salvo. Porque a condição para ser salvo é crer e ser imergido. Então a doutrina da reencarnação, ela é categórica e ela é verdadeira. E o Apocalipse, quando fala da besta que sobe do abismo, e eu concordo com o irmão Romilson, que a besta que sobe do abismo vai ser César Nero, nada mais é, ele vai passar por um processo de reencarnação, sendo que ele não vai reencarnar no útero de uma mãe, ele já vai entrar no corpo do antimachia que vai estar atuando pelaquela ocasião da grande tribulação. Então você observa que a besta sobe do abismo. E quem é que está lá no abismo agora? César Nero. É ele que vai subir. Ele vai reencarnar no corpo que nós acreditamos de Emmanuel Macron. É fato isso, irmãos. Se isso não é reencarnação, é o quê? Você que acredita que a besta que sobe do abismo é César Nero? E que processo é esse? É um processo de reencarnação. Só que não passa pelo nascimento de um útero, porque ele já vai entrar num corpo já feito, num corpo já formado. Isso tudo, irmão, vai acontecer porque Yahweh dos Exércitos vai permitir essas coisas. Então a reencarnação, irmãos, ela é uma doutrina verdadeira e que nós não podemos abrir mão dela. Ela explica várias coisas. Ela explica o ladrão que não foi imergido, mas pelo processo da doutrina da reencarnação, certamente ele já pode ter vindo aqui outras vezes e ter sido já imergido. Nós não sabemos, nós não temos informação. Lembra? Quem nasce do Espírito, irmãos, é igual o vento. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Por exemplo, na minha última reencarnação, eu não sei em que camada do tempo que eu estava antes de estar aqui nesse corpo. Porque o espírito que está aqui dentro desse corpo é o espírito de Adão. O espírito que está dentro do corpo da minha esposa é o espírito de Eva. E Al me mostrou isso. E Al me revelou isso em sonhos. E não foi um nem dois, não, irmãos. E Al me revelou isso aí. Assim como Iohanna esteve aqui no espírito de Elial, eu estou agora no espírito de Adão. Tudo começou com Adão e Eva lá no deserto, lá no jardim. E quando o segundo Adão foi entregar aquilo que nós, pela desobediência, entregamos a Satã, ele irá nos entregar naquele dia. E nós temos que parar para pensar, irmão, parar para analisar as coisas. Quando você pergunta assim, por que Yahshua deixou Iohanna ser decapitado? Se você for parar para analisar, que Iohanna estava no espírito de Elias, no corpo de Iohanna, era o espírito de Elias que estava ali. E Elias matou 850 profetas, irmãos. 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Degolou, tirou a cabeça fora. E Yahshua, quando esteve aqui no diálogo com Pedro, disse: Pedro, guarda a tua bainha. Ou melhor, guarda a tua espada na bainha. Porque quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Então, no ministério de Iohanna, aquela morte drástica, ela teve que ser cumprida para que a palavra de Yahshua não ficasse vazia. Elial matou esses profetas todos, cortando a cabeça deles, irmãos. Então, quando Iohanna teve sua cabeça decapitada, ele sofreu as consequências da causa e efeito.
Não foi eu que disse que quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Observe a palavra, irmãos. Quem com ferro fere, necessário é que com ferro seja ferido. Elial, ele foi degolado? Não, ele foi transladado. Ele não morreu. É evidente que ele não foi com aquele corpo foi transformado. Porque no lugar puro, no lugar sagrado, não entra pecado, não entra corpo em forma de pecado. Então, ele teve que vir aqui e passar pela estrutura no corpo de Elhana. Como eu estou aqui, irmãos, o espírito de Ada está aqui dentro desse corpo, está aqui dentro dessa carcaça. É o espírito de Ada. Como o irmão Romilson nem sabe disso, mas algo me revelou para mim que dentro do corpo do irmão Romilson é o espírito do profeta Jonas, irmãos. É o espírito do profeta Jonas. Se você observar o ministério do profeta Jonas, Jonas não foi uma pessoa que de pronto obedeceu a Ial. Ial mandou ele ir para Nínive, ele pega um navio e vai para Jope. E, resumindo a história, Ial faz com que ele cumpra a sua vontade, fazendo com que um grande peixe o engolisse e depois vomitasse ele em Nínive. E ali Jonas pregou em Nínive. Depois achou ruim da conversão dos ninivitas. Então você vê a teimosia do profeta Jonas. E eu olho hoje, irmão, aqui não estou falando como lado negativo, porque nosso irmão Romilson, ele tem a configuração profética dele na obra de Ial. Ele é um profeta de Ial, mas dentro da configuração que Ial preparou para ele. Por isso ele fica aí anunciando arrebatamento, e os arrebatamentos não acontecem. Porque o arrebatamento, irmãos, a conjuntura do arrebatamento, ele não pode acontecer antes da purificação do santuário. Mas o irmão Romilson, ele já profetizou aí umas 4, 5 vezes e nada aconteceu. Mas por que não aconteceu? Porque dentro da configuração dele está isso, está previsto isso. É, como diz em Apocalipse 10:10-11. O livro na minha boca era doce e no meu estômago era amargo. A palavra do arrebatamento nos lábios do nosso irmão Romilson é doce, irmãos. Mas quando o arrebatamento não acontece, é amargo. E ele é o homem da profecia. É o homem que come o livro, que é doce na boca e amargo no estômago. Só que ele não entendeu isso, ele não vai entender, não sei se vai entender. Porque se ele parar para analisar, a primeira coisa, que o segredo de Ial é um segredo de Ial. A gente não pode vir para cá, para a net, e jogar abertamente. Vai ser em tal dia, em tal mês, em tal ano. Porque aí você dá uma joia, uma pérola muito preciosa para os porcos. Ou você acha que os porcos não acessam os nossos canais, as nossas redes sociais? Os porcos, meus irmãos, eles acessam os nossos canais. E a gente não pode jogar pérola para os porcos. Eu sei dia, hora, mês e ano do arrebatamento. E posso afirmar para vocês, não vai acontecer antes da purificação do santuário. Não vai acontecer antes da purificação do santuário. Para que a igreja seja arrebatada, é necessário cumprir as 2.300 tardes e manhãs da profecia. E a gente sabe que essas 2.300 tardes de manhã, ela vai culminar em 2031. Então, antes de 2031, não pode acontecer arrebatamento, porque a igreja ainda não está purificada. E vamos continuar aqui com a verdade sobre a reencarnação. Quando os discípulos perguntaram para Ialcha, porque as escrituras afirmam que Elias vinha preparar o caminho para Ialcha, e nós sabemos, nós lemos no Novo Testamento, que Elhana preparou o caminho. Ele veio antes de Ialcha, 6 meses antes de Ialcha, e Elhana preparou o caminho. Mas o que as escrituras dizem? Que viria no espírito de Elial. E foi exatamente isso que Elhana fez, preparou o caminho. E quando eles perguntaram a respeito dessas coisas, Ialcha falou para ele, na verdade,
Elias já veio, ou Elial já veio, e eles não perceberam. Aí o texto diz para nós, aí eles entenderam que eles falavam de Johanna. Ele entendeu que lhes falavam de Johanna. Eles entenderam que o Elial que havia de vir já tinha vindo no corpo de Johanna, na carcaça, na carranca de Johanna, no corpo de Johanna. E quando fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, não é mentira não, irmãos. Essa carcaça aqui é a primeira vez que ela aparece aqui. Ela nunca apareceu nessa estrutura que você está vendo, em nenhuma outra camada do tempo. Ela apareceu assim como vocês estão me vendo aqui, ó. O Adão, o espírito de Adão está aqui dentro desse corpo, dentro dessa morada. O espírito é um só, irmão. O espírito, ele pode passar por diversas camadas do tempo, encarnar diversas vezes, ele continua sendo um só. Por que que Alcha disse? Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está o quê? Pronto. O espírito está pronto, irmãos. Por que que ele está pronto? Porque ele é uma centelha, ele é uma fagulha de Ial. O espírito, irmãos, por ser espírito, porque Ial é espírito. Ial é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Porque ele é espírito. Aí eu falo para vocês, irmãos. Ial, por ser espírito, ele deixa de ser uma pessoa? Ele deixa de ter uma personalidade? Não. O espírito tem personalidade, irmãos. O espírito não é meramente nefesh, vento, não. Vento é uma forma retórica, uma forma de expressar o ser espiritual, que o próprio Ial é espírito, e ele também nos fez dessa natureza dele. Por isso que o espírito está pronto, irmãos. Não precisa fazer nada com o espírito está pronto. O que precisa, sim, para que haja crescimento, haja razão, haja sabedoria, é necessário nós convivermos dentro de uma estrutura terrena, material. E para convivermos numa estrutura terrena, material, é necessário há uma necessidade de um corpo material. Então, a doutrina da reencarnação, ela não é nada absurda, irmão. Absurdo é você querer falar o que está dizendo aqui, ó. Isso aí que é um absurdo. Isso que é um absurdo, irmãos. Pessoa querer dizer aqui, ó, e disse, não saí do ventre de minha mãe. E é verdade, esse colchete aqui, irmãos, isso aqui é uma mentira de quem quer dizer que aqui, ó, ama. Ama não é mãe. Ama não pare. A ama só apenas cuida. E desnudo seguirei para a sepultura. Irmãos, quem é enterrado nu, irmãos? Imagina, realiza comigo. Realiza um velório. O defunto está ali peladinho, nu, pelado, nu. Primeiro, atentado violento ao pudor. Se os filhos não podiam ver a nudez do pai, lembra de Sem e Jafé? Eles foram para cobrir a nudez de Noé, eles foram de costa, eles não foram de frente, porque eles não podiam contemplar a nudez do pai. Agora, realiza comigo. Realiza. Um pai morre. E agora você vai fazer o velório desse pai. Realiza, irmão, realiza. O pai está lá nu, em cima de uma pedra. Nu. E está todo mundo ali velando o pai nu. Ah, faça-me um favor, meu irmão. Faça-me um favor. Se você quer fazer a Bíblia falar o que ela não diz, então você acredita nisso aqui, ó. Aqui, ó. E desnudo seguirei para a sepultura. É isso que nós encontramos na verdade, irmão. Alguém vai pelado para alguma sepultura? Hein? Uma vez que tem até um mandamento que o filho não pode ver a nudez do pai? Como assim? Enterrar uma pessoa sem roupa? Isso aí é uma aberração, meu irmão. Minha irmã. Não pensa que Satã, ele
está dormindo no ponto que não está, não. Essas pessoas que colocaram, que acrescentaram isso aí, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é um acréscimo. Isso aqui é um acréscimo. E dentro da Bíblia aqui, ó, israelita, ó, tá vendo aqui? Dentro da Bíblia israelita. Isso aí é um acréscimo, meus irmãos. Isso é um acréscimo. E desnudo seguirei para a sepultura. Isso é um acréscimo, é um atentado violento ao pudor. E é um aberto ensino de rebelião. Porque se Ial disse que nós não podemos contemplar a nudez de nosso pai, como que alguém vai enterrar um pai pelado, irmãos? Que história é essa? Que história é essa, meu irmão, minha irmã? Que história é essa, meu irmão Bueno, da barbearia Bueno? Que história é essa? Se você acreditar mesmo nisso, porque isso aqui, irmãos, é uma aberração. Não é isso que está lá. Ó. Desnudo seguirei para a sepultura. Desnudo é pelado, irmãos. Ué? Agora, como que um filho vai enterrar um pai, uma mãe pelado? Se ele não pode contemplar a nudez do pai e da mãe? Vamos botar nossa mente para funcionar, meus irmãos. Ial nos deu QI. Vocês sabem o que é QI? Que é inteligente. Agora, quem deu o QB para as pessoas é Satã. E vocês sabem o que é QB? Que é burro. E nós não usamos QB, nós usamos QI. QI de que inteligente? Que inteligente. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Se você está achando que eu sou um falso profeta, que eu estou aqui contando o conto da carochinha, compara o que diz as Escrituras, meus irmãos. As Escrituras afirmam que é tentado violento ao pudor. Um filho vê a nudez do pai. O pai pode até ver a nudez do filho, porque ele tem que dar banho no filho. Quando o filho é pequeno, quem é que dá banho no filho? O pai, a mãe, ele vê a nudez do filho. Que é o pai e a mãe que cuida. Vocês estão entendendo, meu irmão? Minha irmã? Meu querido irmão da barbearia Bueno. E qualquer outro irmão que foi contra a doutrina da reencarnação. Lembrando, irmão, que essa doutrina é bíblica e quem tirou ela da Bíblia não foi eu nem foi você. Foi lá aqueles incircuncisos. Aqui, foi no segundo concílio de Constantinopla, em 553 DC, que eu não falo aqui o que é, mas é depois do Machia, que o imperador Justiniano e sua mulher Teodora decidiram proibir a crença na reencarnação por achar que a crença no inferno eterno seria mais conveniente para coagir as pessoas à conversão. Está vendo, irmãos? Se a doutrina da reencarnação fosse ensinada desde lá dos primórdios, esse sistema corrupto que está aí de Laodiceia, ele não seria tão grande. Porque se as pessoas entendessem da doutrina da reencarnação, elas jamais iriam participar do sistema religioso. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. A minha mãe sempre entendeu a doutrina da reencarnação. E ela nunca participou de igreja nenhuma. Nenhuma. Ela decidiu agora ser imergida, porque ela sabe que Filadélfia não é uma igreja igual Laodiceia. Não é uma igreja cujo o objetivo da liderança é arrecadar dinheiro. Então ela decidiu ser imergida agora em Filadélfia, porque ela sabe que Filadélfia não é uma igreja de CNPJ. Não é uma igreja em que César tem autoridade. E quando eu falo aqui César, irmãos, eu estou dizendo o sistema, o Estado. Por exemplo, na pandemia, o Estado fez as portas dessas igrejas todas fecharem. Todas elas fecharam as portas, porque tiveram que obedecer ao Estado, porque se não obedecesse, o Estado caçava o CNPJ deles, bloqueava o dinheiro que tem nesse CNPJ, aí ia ficar ruim para eles. Então a minha mãe nunca participou de denominação nenhuma. E eu acredito que ela nunca participou porque ela entendeu a doutrina da reencarnação. Desde quando eu me entendo por gente, minha mãe sempre aceitou e sempre tentou me ensinar a doutrina da reencarnação e eu tive dificuldade de aprender.
Porque todas as vezes que ela vinha me ensinar, que ela vinha me falar de reencarnação, eu ia armado com 7 pedras. E uma das 7 pedras era exatamente falar que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E era uma objeção fácil de ser quebrada, irmãos. E é fato que ao homem quem? É esse aqui, ó. Aí essa carcança. O Paulo Nazareno Madalena, que é o meu nome no documento aqui da Terra, diante de vocês eu me apresento como Shaul Netzerim Madagalena. Então, esse amigo que vos fala, se porventura eu viesse a óbito antes do arrebatamento e tivesse de reencarnar aqui, porque a reencarnação, irmãos, ela vai até o 8º milênio, quando a morte será vencida. Aí não haverá mais reencarnação. Porque Ial vai fazer nova todas as coisas e todas as coisas vão estar nos seus devidos lugares. E não vai haver mais reencarnação porque não vai haver mais morte. Entendeu? Se eu não fosse armado com 7 armas do sistema, eu teria aprendido a doutrina da reencarnação mais cedo e mais cedo também já estaria fora de Babilônia. A minha mãe nunca entrou dentro do conceito de Babilônia porque ela sempre entendeu a doutrina da reencarnação. Agora também eu entendo, porque quando alguém vem com a objeção que o homem está ordenado a morrer uma só vez, eu não fico lutando contra. Eu falo, irmão, tá certo, você não está errado não. Aqui, ó, esse aqui, ó, se tiver de morrer, vai morrer uma só vez, porque quando voltar aqui em outro corpo, não volta mais nesse aqui, nessa carranca aqui, ó, que tem aqui esse sinal aqui, esse outro sinal aqui, não volta mais dentro de... Deixa eu ver aqui que tem alguma coisa aqui errada aqui. Então, irmãos, o que acontece é exatamente isso. Esse aqui, quando morrer, nunca mais volta aqui. Mas esse aqui não vai morrer porque nesse corpo eu sei que eu vou receber o arrebatamento. É evidente que quando for arrebatado, eu não vou com esse corpo. Eu vou já com outro corpo. Esse vai ser absorvido pela imortalidade e pela incorruptibilidade. Não é com esse corpo que eu vou para a cerimônia do casamento. E não vou para lá, irmãos, como convidado, não. Eu vou para lá como noiva de Yahshua. Eu não vou para lá como convidado. Eu vou para lá como noiva. Tem outros que vão como convidado, porque estão fora da diretriz de Yahshua. E Yahshua diz que não é para poder excluir, eles excluem. E Yahshua diz que não é para silenciar, eles silenciam. Então, quando eu vou para casar com Yahshua. Eu não vou para assistir o casamento. Eu vou para casar. Porque eu sei quem eu sou. E sei em que conjuntura profética Yahweh me escolheu colocar. Entende? E se nós formos vencedores, e tem que ser vencedores, renunciar tudo. Renunciar à mentira em todas as suas formas. Porque tem Ialdinho aí, irmãos, que diz que o canal não é monetizado, mas é. Tem Ialdinho aí, aqui na rede do YouTube, que diz que o canal não é monetizado, mas é, e o que é pior, julga mal o irmão que tem um canal monetizado. Não é pecado, irmãos, ter um canal monetizado, mesmo que esse canal pregue a palavra de Yahweh. Você não está recebendo recurso através de dízimo e oferta de irmão? Você está recebendo um recurso através da plataforma do YouTube. É o YouTube que te paga quando você tem um canal monetizado. Não é os irmãos. Então não tem pecado. Você que tem um canal monetizado e que prega a palavra de Yahweh, não é pecado não, meu irmão. Fica tranquilo, porque é digno, você dá lucro para o YouTube. O YouTube ganha em cima de você. Não pensa você que você ganha mais do que o YouTube ganha em cima de você, que é mentira. O YouTube ganha muito mais em cima do teu trabalho do que você em cima da plataforma. Mas o que você ganha é justo. E você prega a palavra de Yahweh de graça no teu canal. Você pede dízimo? Você pede oferta no teu canal? Não. E lá atrás, irmãos, bem lá atrás, eu ainda não entendia toda a estrutura que eu entendo agora.
eu cheguei a pedir ajuda financeira aos irmãos para ajudar o nosso ministério, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho agora. Porque eu não preciso de ajuda de ninguém, irmão, para ajudar o nosso ministério aqui, uma vez que foi o dono do ouro e da prata que me escolheu para levar o evangelho dele. Eu preciso de alguém? Preciso de pedir dinheiro a alguém? Não. Então todos os vídeos que eu tinha que pedia ajuda, ou melhor, todas as descrições que eu pedi ajuda, eu apaguei todas elas. E não pretendo monetizar esse canal. Eu não pretendo monetizar esse canal. Por quê? IAL me deu pelo menos 5 profissões, irmãos. Serralheiro, eu exerço. Bombeiro hidráulico, eu exerço. Eletricista, eu exerço. Pedreiro, não. E antenista. Eu instalo sistema alternativo de TV. E também é por hobby. Por exemplo, esse computador aqui, eu não posso não entender profundamente de informática. Muitas coisas de informática eu não entendo, mas o básico de montar um computador, eu entendo. E esse aqui foi eu que montei. Esse computador aqui foi eu que montei. Comprei tudo e montei. Eu não entendo 100% de internet, não. Esse negócio de compartilhar link do YouTube para outro irmão, eu ainda não sei como fazer isso, para que quando eu estiver numa live ao vivo, entrar um irmão comigo na live. Mas para isso, IAL tem que me mostrar com quem que eu vou compartilhar esse link, como compartilhar o link. Entendeu? Eu ainda não sei. Confesso a você que eu não sei. Aí você pode dizer, como uma pessoa que monta um computador não sabe ainda compartilhar um link de uma live para que a pessoa possa aparecer na janelinha? Eu confesso, irmãos, eu não sei não. Ainda não sei. Mas vamos continuar, irmãos. Dentro da doutrina da reencarnação, existem essas vertentes, meu irmão. E Alcho não podia estar falando para Nicodemo necessário é nascer de novo. Primeiro que Nicodemo nunca tinha sido emergido. Como que ele podia ser emergido de novo? Olha só, irmão. Preste atenção na linguagem. Nascer de novo. O nascer de novo, irmãos, e Alcha não estava falando ali de imersão. Porque ele já era velho em Israel, era mestre em Israel, não sabia daquilo. Você vê que Alcha exclama, tu é mestre em Israel, não sabe disso, Nicodemos? Jó que é de um tempo mais antigo do que o seu, de um tempo que não tinha informação que já tem no teu tempo. Jó conhecia o processo de nascer de novo. O processo de nascer de novo, de entrar no útero de uma mãe, não era entrar depois de grande, mas entrar depois da morte. Voltar a esse mundo numa outra mãe, num outro útero. Porque é isso que o texto nos ensina, irmãos. O texto não ensina para nós outra coisa, a não ser o que de fato o texto ensina. O texto aqui, irmãos, aqui, Bíblia, deixa eu ver aqui, Bíblia, aqui, ó, e disse, no saí do ventre de minha mãe, ou seja, não é do ventre de uma ama. Ama não é mãe, ama aquela que cuida. Por exemplo, a mãe de Marcha, a mãe de Moisés, a filha do faraó, ela foi uma ama. Ela não foi a mãe dele, a mãe era Joquebede. Então, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Para lá onde? Para o ventre da mãe dele. Agora, em que situação? Quando ele reencarnasse, é óbvio, não era depois de grande. Agora, esse que está aqui, irmãos, é uma aberração. E no sair do ventre de minha mãe é o certo. Esse colchete aqui, ou parente, não sei o que é isso, é um colchete. Você pode transferir ele e botar aqui em ama, tá? E esse desnudo aqui, seguirei para a sepultura, pode tirar tudo, que não é nada disso que está falando o texto. Porque ninguém vai nu para a sepultura, irmão. Todos que vão para a sepultura vão cobertos. Lázaro foi enfaixado. E evidentemente que debaixo da faixa deveria ter peça aí que cobria a nudez dele. Você já pensou? Realiza comigo. Os discípulos desenfaixando Lázaro. Agora, na hora de desenfaixar a parte da cintura, ele está pelado, irmãos. Tem sentido isso? É isso que o texto está dizendo para nós? Eu falo para você, meu irmão Bueno, da barbearia Bueno. Meu irmão Bueno da barbearia Bueno.
Não é isso que o texto está falando. Nem todo que me diz Iau, Iau entrará no reino do céu, não. E eu não separei aqui esse texto que fala que nem todos que me diz Iau, Iau, é Senhor, Senhor, mas a gente lê Iau, Iau. Se esse texto está só com S maiúsculo e as outras letras em minúscula. Se está com as outras letras em minúscula, não é Iau, Iau, não. É Iaus, Iaus. Nem todo que me diz Iaus, Iaus, porque os Iaus, irmãos, os Iaus é no plural. Agora, Iau é no singular. Por isso que Iau só tem um. Agora, os Iaus tem muito. Os Iaus. Vós sois Iaus, ou deuses, criadores. Iau é singular. Iau não é plural. Agora, nós somos Iaus no plural, porque somos filho de Iau. Filho de peixe, peixe é. Filho de gato, gato é. Filho de cachorro, cachorro é. Um filho de cachorro não pode ser um gato. Ainda que o gato vá lá e mama. Porque eu já vi cachorra dando o gato mamando numa cachorra, irmão. Então ele foi filho de leite daquela cachorra. Mas ainda assim ele continua sendo gato. E por isso nós somos Iaus, no plural e na minúscula. Agora, Iau, o pai, é no singular, porque ele é um só. Ele não é vários, ele só é um. Então, o Iau todo-poderoso, o Iau supremo, é no singular porque ele é um. Agora, os seus filhos pode ser chamado de Iaus, no plural, porque são vários filhos. Filho de peixe, peixe é. Se nós somos filhos de Iau, nós somos Iaus. Por quê? Somos muitos filhos. Sempre no plural e sempre na minúscula. Nunca na maiúscula. Quando você lê, porque eles esconderam o nome de Iau, esconderam Iau, colocando Senhor no lugar. Quando você lê Senhor com todas as letras maiúsculas na Bíblia, você pode ler ali Iau. Quando você lê Senhor com só o S maiúsculo e todas as outras letras minúsculas, você pode ler Iaus. Porque Iaus, no plural e na minúscula, tem muitos, porque Iau é pai de muitos. Filho de Iau, Iaus é. Filhos de Iaus, Iaus é. Agora, Iau só tem um, que é o pai. Iau no singular, só o pai. Iaus no plural, você pode referir aos filhos. Porque nós somos filhos do Todo-Poderoso Iau. É logo que não tem aberração nenhuma sermos conhecidos como Iaus. Porque somos filhos de Iau, o único, o verdadeiro, o soberano, o supremo. Então nós precisamos, irmãos, entender essa conjuntura aí da reencarnação, porque ao entender, muita coisa clareia na nossa mente. A gente, quanto o embaraço que pode aparecer em relação ao ladrão lá do madeiro, porque o ladrão do madeiro, irmão, você viu ele ser batizado? Ser imergido? Mas Yahshua diz que a salvação é para quem crê e é imergido. Ninguém do Velho Testamento, irmão, foi imergido. Ali na passagem do mar, o mar se abre, eles passaram ali por uma imersão, mas sem se molhar. Sem se molhar. Simbolizando a imersão que todos têm que passar em Yahshua. E a doutrina da reencarnação capacita, possibilita isso acontecer. Possibilita, irmão, isso acontecer. É tremenda essa doutrina. Essa doutrina, irmão, mostra o caráter perfeito de Iau. Ninguém vai ser condenado por uma eternidade, por uma vida de apenas 50 anos, 80 anos, 20 anos, que tem gente que morre novinho. Você já pensou condenar uma pessoa que morreu com 12 anos de idade à eternidade por uma vida de 12 anos, irmãos? Aonde estaria a justiça nisso aí? E a justiça de Iau é perfeita, irmãos. Nós vamos poder ver na vida dos que se perderam, por que se perderam, quantas e quantas vezes eles tiveram contato com a palavra de Iau
e não tiveram nem aí para Arial. Então a vida deles, a camada do tempo que eles viveram aqui, quantas vezes foram e voltaram, é prova cabal de que não eram filho de Ial. Porque todas as vezes que viveram, morreram, reencarnaram, morreram, reencarnaram, morreram, reencarnaram e voltaram aqui. E no final de tudo vai estar contado na relação dos ímpios. Aí a gente vai entender. Tudo vai ficar claro, irmãos. Nós vamos ver que houve justiça na perdição do ímpio e houve justiça na salvação dos filhos de Ial. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Nós vamos entender, através da doutrina da reencarnação, nós entendemos que houve justiça tanto na perdição dos filhos de Satã, como houve justiça na salvação dos filhos de Ial. E a doutrina da reencarnação, irmão, não é para expiar pecado. É para nós crescermos. É para nós termos um contato com a palavra de Ial e receber a imersão. Porque quem crê e for imergido será salvo. Sem a doutrina da reencarnação, o ladrão não pode ser salvo. Ninguém do Velho Testamento pode ser salvo, porque a condição para a salvação é crer e ser imergido. O povo do Velho Testamento, irmãos, eles creram e foram circuncidados, porque lá não é imersão que marcava o povo para Ial, era a circuncisão. E a mulher, irmãos, que não se faz circuncisão em mulher, como que as mulheres seriam salvas então? Então, irmãos, a imersão em Yalcha qualifica todos, homem, mulher, livre e servo, escravo e livre, pequenos e grandes, porque em Yalcha ele fez dos dois povos um. Ele fez da nação Ialdim e da nação gentílica. Ele pegou as duas nações, a nação Ialdim e a nação gentílica. Nele, em Yalcha, agora é uma só. E em Yalcha, irmãos, nós temos as vestes nupcial. E nupcial, irmão, com U. Eu não escrevo nupcial com L, não. Porque o sistema do mundo, o sistema que dita a ordem das coisas, diz que o L tem som de U. O L é L e só funciona LA faz lá, LE faz lê, LI faz li, LO faz ló, LU faz lu. Então, quando alguém diz que o L tem som de U, é exatamente para banir da veste nupcial. Nupcial com U, irmãos. Ainda que o professor de português pode me falar que eu estou errado, não interessa o que o professor de português diga que eu estou errado. Eu só escrevo veste nupcial com U, eu não escrevo com L. Ainda que para o mundo, para o professor de português, eu posso estar errado, mas diante de Ial eu não estou. Porque a veste nupcial foi Ial que providenciou para nós. E são as vestes de Yalcha. E para receber as vestes de Yalcha, é necessário ser imergido. Sem a imersão, não tem confecção de vestes. Por isso é necessário ser imergido. Por isso, o ladrão lá do Madeiro, certamente, já tem mais de 2000 anos do fato ocorrido, certamente ele já deve ter reencarnado algumas vezes, e em uma dessas daí, ele já deve ter sido imergido, principalmente agora, nos nossos dias, que o nome é mais conhecido. O nome é mais conhecido. E ele nem recebeu. Quando Yalcha foi preso no Madeiro, ele também, Yalcha ainda não tinha dado a ordem de fazer discípulo e batizar em nome dele, em nome de Yalcha. Então, o ladrão lá do Madeiro nem conheceu essa ordem. Entendeu? E certamente, pelo ministério da reencarnação, ele já pode até ter sido emergido. Eu não tenho condições de falar isso aqui, de falar que foi ou que não foi, mas ele pode ter sido já emergido. E quem sabe está sendo emergido até agora. Quem sabe ele reencarnou em alguém que já foi até emergido agora,
no nosso tempo, porque a restauração do nome está acontecendo agora, irmãos. Quem sabe ele reencarnou ainda quando a igreja ainda era fiel ao nome de Yahshua, porque a corrupção do nome, irmãos, ela aconteceu por volta do ano 300 da nossa era. Então até os apóstolos, o nome Yahshua, o batismo em nome de Yahshua era ensinado. Não era ensinado o batismo, a imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é acréscimo, isso é fermento dos fariseus, fermento de Satã. Que Yahweh nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecer e amar a Yahweh e também a Yahshua, nosso irmão mais velho. Esse é meu desejo, essa é minha oração, e digo que a vontade de Yahweh seja cumprida no Chamaim, na terra e em todos os confins do universo e do multiverso. Assim seja.